Bom dia! Aqui quem está falando é o pastor Daniel Deusdete. Nós estamos com o nosso projeto de 1189 vídeos, correspondente a cada um dos capítulos da Bíblia. E nós estamos hoje no capítulo de número 27, um capítulo muito interessante, em que eu intitulei ele como o Eterno Deus imanente. Deus está presente nas nossas ações e até nos mínimos detalhes. É muito interessante esse capítulo de Números. Recomendo que você faça uma leitura prévia. Recomendo que você acesse nosso blog e site jamaisdesista.com.br para ter a parte escrita dele. E vamos junto nessa caminhada. Estamos na preparação do exército da segunda geração. Ontem nós vimos o capítulo 26, hoje é o 27. E vamos aí até o 36. E dentro dela estamos na primeira da subparte, que é o censo e a continuação entre as gerações, a qual foi dividida em 5 sessões, das quais já vimos 3, e agora veremos como Moisés lidou com um problema de herança, e finalmente a sessão 5, a apresentação do novo líder do exército. Neste capítulo, Deus avisa Moisés que ele não entrará na terra prometida. Avisa Moisés, hein? Moisés, você não vai entrar na terra prometida. E fala do motivo. Isso deve ter entristecido muito o coração daquele grande homem de Deus diante de Israel. Vejamos primeiramente uma questão de direito apresentada pelas filhas de Zelofeade. Muito interessante isso aqui. Ela estava se sentindo prejudicada, elas, as filhas de Zelofeade, e correram atrás de seus direitos e apresentaram diante do grande juiz Moisés a sua queixa justa, a qual foi analisada e ponderada, mas não conseguiu ele dar seu parecer sem antes consultar o Senhor sobre o assunto. Que bom que toda causa que tivéssemos fosse assim apresentada diante de Deus, para não torcermos o seu juízo, nem o acusarmos de ser injusto. Ele mesmo poderia ter dado o seu veredito, Moisés, isso ter se tornado lei, mas pede ao Senhor direção e conselho. E o Senhor lhe atende e julga a causa delas, dizendo que o pleito delas era justo de fato. Não somente julga o Senhor a causa delas, como depois disso estabelece como lei perpétua para ser observada por todas as gerações e apresenta as exceções e como ela devia ser executada caso estivesse ausente o legítimo dono do direito, mas estivessem vivos seus sucessores legítimos. O Senhor nosso Deus não é um Deus ausente e distante, que não cuida dos seus adoradores. Pelo contrário, somos dele filhos e filhas, e seu cuidado é realmente nos mínimos detalhes, como demonstra claramente esse episódio com as filhas de Zelofeade. Se Deus tem assim cuidado das filhas de Zelofeade e estabelece a partir daí regras importantes para toda a nação, como não terá cuidado conosco, que temos o Espírito Santo e que de dia e de noite pedimos a Ele para julgar as nossas causas? Depois disso é que Deus fala a Moisés para subir ao monte de Abarim, para dali ver a terra prometida e ser recolhido ao seu povo, como foi seu irmão Arão. Deus explica porque ele estaria sendo recolhido. Moisés, o grande líder, o homem mais manso da terra, humilde e zeloso das coisas de Deus, no deserto de Zim, na contenda da congregação, foi rebelde ao mandato divino de o santificar nas águas de Meribá, de Cádiz, diante dos seus olhos. Foi rebelde e não santificou o Senhor, por isso estaria sendo recolhido antes da sua hora. Interessante. Existe de fato antes ou depois da hora? Creio que não. Em sua resposta imediata, Moisés não dá as suas desculpas, mas manifesta uma preocupação com a condição do povo após a sua partida, ali anunciada diante dele. Que preocupação, hein? Que zelo, que cuidado com as coisas do Senhor. Olha a mente dele, onde é que estava. Ele não estava nem preocupado com o seu direito, mas estava preocupado com o povo. Deus lhe responde na bucha e apresenta a ele o novo sucessor, o qual ele tem andado com ele todo o tempo. Josué, filho de Num, homem em que nele havia o Espírito Santo.
Deus instrui Moisés a apresentá-lo primeiramente diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de toda a congregação depois, a impor sobre ele as suas mãos e dar-lhe ordens de forma que todos fiquem sabendo que ali diante deles estava sendo empossado o novo grande líder no seu lugar, no lugar de Moisés. Tão bela é a história de um povo e de uma nação quando dela faz parte o Senhor e tudo os instrui e dela participa ativamente. A nossa vida também deve ser assim. Em todo o tempo devemos estar atentos, sabendo que perto está o Senhor. Não posso deixar de mencionar algo que aconteceu em dezembro, 27 de dezembro de 2013, quando minha mãe, de 74 anos, enfrentou uma cirurgia de 8 horas de duração em sua coluna. Ao conversar com ela depois do fato e explicar a ela que a cirurgia tinha sido bem sucedida, ela me dizia: "Eu sei, filho, eu sei. Não me pergunte como, mas eu vi toda a cirurgia e sei que ela foi muito boa." E logo eu cortei ela e disse: "Mãe, a senhora estava anestesiada e somente acordou da anestesia agora." Ela me disse: "Eu simplesmente não posso te explicar porque não sei explicar isso. Mas que eu vi, eu vi. Eu vi tudo." Esse é o nosso Deus. Deus imanente, como aqui se vê claramente sua imanência em questões simples e complexas, ajudando seu povo a ir a conquistar a sua terra prometida. Bacana esse testemunho também, né? Como mistério, né? Ela disse que viu, ela testemunha que viu, e eu creio que ela viu. Agora, explicações, eu não sei. Eu sei que Deus está presente conosco, por meio do seu Espírito Santo. Você deve ter também suas experiências de imanência de Deus, do Deus bem presente. Eu tenho outras histórias, mas não vou falar delas agora, mas tem outros testemunhos também, onde nós percebemos a presença desse Deus cuidando da gente, nos mínimos detalhes, em coisas que a gente nem imagina, Deus ali preocupado. Então Deus está realmente, Deus se importa realmente com o que você pensa, com o que você sente, com o que você tem no bolso, com o que você tem nas mãos, com aquilo que você está conduzindo na sua vida. Deus se importa com você sim, querido. Você não está aqui por acaso. Você não é fruto do acaso. Deus tem uma obra na sua vida. E assim nós concluímos o capítulo de número 27. Amanhã estaremos aqui no capítulo de número 28, onde veremos a centralidade do tabernáculo. Veremos que essa centralidade é reafirmada. Então assim encerramos hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê um ok aí, dê um joinha, compartilhe, inscreva-se em nosso canal, acesse nosso blog, site Jamais Desista, também veja nossa loja virtual. Então, como dizemos sempre, Maranata, estamos aguardando a vinda do Senhor Jesus. Ora, ora, vem, Senhor Jesus.